Devocional diário sobre o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Série Família Projeto Divino, primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá meu irmão, olá minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte, companheiros diários de devocional e orações. Voltamos para mais uma série de devocionais sobre um tema poderosíssimo, relevante, mais do que necessário, como todos os temas que temos trazido aqui para compartilhar com centenas, com milhares de irmãos, mundo afora. Eu mais uma vez digo que é um privilégio caminhar contigo nessa jornada diária de oração e reflexão na Palavra de Deus, sempre à luz das Sagradas Escrituras, nesse canal do YouTube da Bíblia JFA Offline. Nos próximos dias, começando hoje, pelos próximos 4 dias, portanto totalizando 5 episódios, quero conversar com você, refletir, meditar sobre o tema Família Projeto Divino. Hoje eu quero reafirmar nesse primeiro episódio que a família é um plano de Deus. Se prepare aí, pegue o seu caderno, sua caneta, se você é daquelas que fazem anotações, ou então, se você grava tudo na sua mente, aplique o seu coração nesses próximos minutos de devocional. Também compartilhe esse conteúdo para que o máximo de pessoas possível possam ser abençoados com as verdades da Palavra de Deus. Eu separei o texto de Jó, o livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que palavra tremenda de Jó! Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em outra tradução, esse mesmo texto diz assim: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pensando nisso e começando essa série sobre família, eu e você sabemos que a família é um plano de Deus. Logo, sendo o plano de Deus, e porque Jó afirma que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, a família não é algo que pode ser, do ponto de vista e de acordo com a vontade de Deus, frustrado, falido, impedido, nada disso. Apesar do desprezo, das afrontas, da falta de importância, do desrespeito, do descrédito que a família sofre nos dias modernos e contemporâneos, nos dias atuais, ainda assim a família continua sendo, sempre será, sempre foi, um dos principais projetos divinos, meu irmão. Um dos principais projetos de Deus para a humanidade, minha irmã. Ela continua sendo o núcleo fundamental, o pilar principal de uma sociedade, de uma cidade, de uma nação, de um bairro. Quando a família vai mal, o país vai mal. Se você visitar as chamadas cracolândias, eu nem gosto desse termo, nos grandes centros urbanos, eu tive a oportunidade de visitar uma, de trabalhar em uma, aliás, na minha cidade. E conversando ali com as pessoas que são discriminadas, rejeitadas, todos pensam que eles são criminosos, pessoas sem eira nem beira, como diz o ditado. Mas muitos ali possuem histórias terríveis de família. Tem gente que tem profissão, carreiras, foram homens e mulheres de sucesso. E as suas famílias foram os ambientes onde aconteceram verdadeiras tragédias que fizeram com que essas pessoas estivessem naquela condição deplorável ali nas chamadas cracolândias. Eu estive lá, como eu disse a você, e atestei isso. Apesar, inclusive, dos novos modelos, por assim dizer, de uniões que existem, que têm sido criadas, fruto das ideologias, e têm sido até permitidas por lei, apesar e a despeito de tudo isso, a família é um plano de Deus. E isso que chamam de família moderna nada tem a ver com aquilo que Deus idealizou. Apesar dos modelos que as novelas e muitos filmes apresentam,
Apesar das invenções dos homens, os homens se amaziam, se juntam. Apesar do alto número de divórcios e separações, há lugares em que se separa mais do que se casa. Apesar dos maus exemplos de homens e mulheres ditos homens e mulheres de Deus, cristãos. Apesar de situações como um determinado país da América Latina, onde o casamento, por definição, tem prazo de vigência. De cara você se casa por 2 anos e depois de 2 anos você volta ao status de solteiro. Apesar disso, apesar dos pais abandonarem seus lares, dos filhos saírem de casa para morar sozinhos, apesar de filhos matando, desonrando seus pais, das dificuldades naturais dos casamentos e de tantas afrontas e ataques pesados contra a família, meu irmão e minha irmã, apesar de tudo isso, a família continua sendo uma bênção, pois foi Deus quem a criou, não é invenção humana. O livro de Gênesis 2:24 fala disso. Se você é daqueles que me acompanha e vai registrando as passagens e verificando depois, veja lá, em Gênesis 2:24, Deus fala: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Como pode estar falido algo que Deus fez? A família não é um projeto de um grande gênio. A família foi criada por Deus. Esse modelo papai, mamãe, homem, mulher e filhos é divino. E Gênesis 1:31 fala que Deus viu que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Portanto, se Deus fez a família, é algo bom. E como lemos no texto inicial, Jó afirma que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Meu irmão e minha irmã, essas são as nossas considerações iniciais sobre essa série que a gente começa hoje, nesse primeiro episódio, Família Projeto Divino. Quero mais uma vez e para terminar dizer que a família é um plano de Deus. Eu encontro você no 2º episódio dessa série. Até lá!